Olha, quem mexe com Cisco A6 sabe, a migração de EPGs para ISGs é um daqueles temas que sempre gera um monte de dúvidas, né? E a principal delas, a que todo mundo se pergunta é, afinal, eles rodam juntos de verdade? Bom, para responder isso de uma vez por todas, não adianta só ficar olhando para a tela do APIC. A gente vai ter que ir bem mais fundo. A gente vai ter que descer lá no nível do hardware, no silício, para entender o que acontece de verdade quando esses dois mundos se encontram. É essa a pergunta de US$ 1 milhão, né? Parece simples, mas é o que tira o sono de muito arquiteto de rede. A pessoa vai lá, configura um EPG como seletor de um SG e pronto. O que acontece na prática? As políticas dos dois se misturam? Uma anula a outra? Qual delas ganha? A resposta, eu garanto, é bem mais legal do que se imagina, e entender isso é o que define se a migração vai ser um sucesso ou uma bela dor de cabeça. E sabe onde a gente encontra essa resposta? Com certeza não é na interface bonitinha da API. A verdade mesmo, o segredo, está lá no silício. Está na lógica de processamento do ASIC. Seja um North Star, um Cloud Scale, não importa. É nesse chip que a decisão do que fazer com o pacote é tomada em questão de nanosegundos. Então, bora mergulhar nisso e desvendar esse mistério. Mas antes da gente entrar nos detalhes técnicos de como isso funciona, vamos dar um passo para trás e entender o porquê. Por que passar por todo esse trabalho? Para que migrar de EPG para ISG? A resposta, gente, cabe em uma palavra só: escala. É tudo sobre otimizar os recursos que a gente tem e, claro, deixar a rede pronta para o que vier pela frente. E aqui a gente vê o poder disso na prática. Pensa só nesse cenário: 50 filiais, cada uma com seu próprio SG. Isso significa 50 regras de segurança diferentes, ocupando espaço na preciosa memória TCAM do switch. Agora, olha a mágica. A gente consolida tudo isso em um único SG. E aquelas 50 regras viram apenas uma regra. É uma economia absurda de recursos. Isso, para a saúde e para a escalabilidade do Fabric a longo prazo, é simplesmente fundamental. Beleza, então. Agora a gente vai para o coração da coisa. Chegou a hora de abrir o capô e ver o motor funcionando. O que de fato acontece lá dentro do chip, no exato momento em que um pacote chega numa porta do switch leaf, uma porta onde tem um endpoint que pertence a um EPG, que por sua vez é seletor de um ASD. Vamos ver? Lá dentro do ASIC, o processo é uma sequência bem rápida de 3 passos. Primeiro passo, o pacote chega, o switch olha a porta, olha a VLAN e, pá, define o EPG inicial daquele pacote. Ele ganha uma primeira etiqueta. Segundo passo, o switch dá uma olhada para ver se não tem uma regra mais importante, uma classificação de ordem superior. E é aí que vem o terceiro passo, que é o pulo do gato, a sobrescrita. Se aquele EPG inicial for um seletor para um SG, o hardware vai lá e simplesmente sobrescreve a etiqueta do EPG com a do SG. A partir daí, para tudo o que for decisão de segurança, o EPG original, bom, ele simplesmente deixa de existir. E é isso que nos leva à conclusão mais importante de toda essa história. Não é um trabalho em equipe, não é uma fusão, é uma substituição pura e simples. Não existe essa de coexistência pacífica no plano de segurança. O ESG chega e assume o controle total da política. Para fins de contrato, de segurança, o ESG substitui completamente o EPG. Eles não rodam juntos nessa parte, ponto final. Então, o jeito certo de pensar nisso é numa separação clara de papéis. Pensa assim, o EPG continua sendo responsável pelo endereço do endpoint. Ele diz em qual vilão o cara mora, qual o bridge domain dele, cuida do encaminhamento L2 e L3. Já o ISD vira o responsável pela identidade de segurança. É como se fosse o RG do endpoint. É o ISD que vai dizer com quem ele pode ou não pode conversar, cada um no seu quadrado. Ok, muito legal a teoria, né? Mas e na hora do vamos ver? Como é que a gente usa esse conhecimento todo para fazer uma migração em produção sem causar um desastre? A boa notícia é que é totalmente possível fazer isso de forma hitless, ou seja, sem impacto, desde que a gente siga o passo a passo certinho. E o processo precisa ser cirúrgico, vamos lá. Passo 1, a gente cria o SG novo, o SG sombra, mas deixa ele quietinho lá, sem nenhum seletor, ele está inativo. Passo 2, e esse é o mais importante de todos, a gente precisa duplicar, copiar exatamente os mesmos contratos do EPG antigo para o SG novo. Por quê? Pensa comigo, no exato instante da virada, a identidade de segurança vai mudar. Se o SG não tiver os mesmos contratos que o EPG tinha, o endpoint fica isolado na hora. O tráfego para. Então, só depois de tudo espelhado é que a gente vai para o passo 3, adiciona um EPG como seletor no SG. E aí, a mágica do hardware acontece. Essa troca no hardware é o que a gente chama de operação atômica, ou seja, acontece de uma vez só.
Na vida real, sendo bem honesto, pode ser que 1 ou 2 pacotinhos se percam no meio do caminho, dependendo do quão ocupado o switch está. Mas é algo tão rápido que nenhuma sessão TCP, por exemplo, deveria cair. Na prática, para quem está usando a aplicação, é totalmente transparente. É uma migração sem impacto. Bom, a gente já viu o caminho ideal, o Happy Path. Mas, como nem tudo são flores, agora vamos falar das armadilhas. Existem alguns pontos de atenção que, se a gente não tomar cuidado, podem transformar essa migração tranquila numa bela dor de cabeça. É aqui que a gente separa os amadores dos profissionais. Basicamente, são 3 pegadinhas principais. A primeira, Vezanesse. Se existe alguma política de contrato usando o Vezanesse, que se aplica a tudo na VRF, tem que lembrar que ele funciona com base na identidade de segurança. Como a identidade mudou do EPG para o ESG, pode ser que aquela regra de Vezanesse simplesmente pare de funcionar para o seu endpoint. Segundo ponto, conectividade externa, o L3Out. Lembre-se, o ESG é só para segurança. Quem continua falando com o mundo lá fora é o EPG. Então, os contratos entre o novo ESG e os EPGs externos precisam ser criados. E, por fim, Service Graphs. Se o tráfego é redirecionado para um firewall ou outro serviço, essa política de desvio tem que ser atualizada para apontar para o SEG e não mais para o EPG antigo. Certo. Com toda essa teoria e os perigos em mente, vamos fechar com algumas dicas práticas, acionáveis, para quem está planejando fazer essa migração na vida real, lá no ambiente de produção. A recomendação aqui é bem direta. Se a versão do APICIR for 5.2 ou mais nova, pelo amor de Deus, use o Migration Wizard que já vem nele. Ele foi criado exatamente para isso, para automatizar a cópia dos contratos e evitar o erro humano mais comum, que é esquecer alguma coisa. Agora, para equipes que já são mais avançadas e usam automação com Terraform ou Ansible, o processo fica ainda mais seguro. Dá para criar tudo num dry run, validar a configuração inteira e só depois aplicar a mudança do seletor. É o cenário ideal. E essa tabela aqui é um resumo perfeito de tudo que a gente conversou. Olha só que claro. O ESG continua no comando do encaminhamento, tanto L2 quanto L3. Por quê? Porque é ele que está ligado no Bridge Domain. Mas, a parte de política de segurança, os contratos e até o que aparece nos logs, tudo isso passa a ser responsabilidade total do ESG. É aquele processo de sobrescrita no hardware que a gente viu. Uma divisão de tarefas limpa e eficiente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Migrar de EPG para ESG não é só uma firula técnica, sabe? É uma decisão de arquitetura. É sobre pensar em eficiência, em escalabilidade. A pergunta que fica no ar é, a política de rede que está rodando hoje, ela foi pensada para a escala de ontem ou ela já está preparada para os desafios de amanhã? Fica aí a provocação.